Olá, como você está? Vamos entrar na presença de Deus e orar para a leitura da palavra dia 9. Amém? Senhor, obrigada, Pai, pela palavra. Obrigada porque isso tem nos feito, Deus, a ansiar, a desejar estar na Tua presença. Isso tem nos transformado dia após dia, nos convencido, Pai, do pecado, nos convencido, Jesus, de que nós precisamos e dependemos do Senhor, de que carecemos, Pai, da Sua bondade e misericórdia. Porque em nós, Pai, longe de Ti não há valor nenhum. Mas no Senhor, Deus, a nossa fraqueza, Pai, é transformada. A nossa incapacidade é transformada. A nossa meninice é transformada. A nossa pequenez é transformada. No Senhor, Pai, nesse relacionamento com o Senhor. Que em nome de Jesus nós possamos, Pai, alcançar o dia perfeito. Dia após dia, Deus. Sermos dignos, sermos justos, Pai. Para quando nós orarmos, o Senhor possa ouvir a nossa oração. Que o Senhor possa reconhecer Cristo em nós, Jesus. Que o Senhor possa reconhecer, Pai, em nós o desejo de transformação. Na nossa incapacidade. Mas que o Senhor possa ver, Jesus, que nós estamos buscando a Tua presença, buscando aprender do Senhor e sermos transformados pelo Teu Espírito. Convidamos o Espírito Santo para estar conosco agora e em todo o tempo da nossa vida. Convidamos o Espírito Santo para ministrar na nossa alma, na nossa mente, no nosso espírito, a Tua palavra, a verdade. Convidamos o Espírito Santo para ser conosco nessa leitura, para nos dar entendimento, sabedoria, conhecimento, temor do Senhor. Pai, que não seja uma leitura, mas que seja, Senhor, ouvir a Tua voz. Que seja como se estivéssemos conversando com o Senhor, conversando com o nosso Pai. Que seja como se estivéssemos, Pai, frente a frente com o Senhor, segurando nas Tuas mãos, Pai, dentro dos Teus braços, dentro do cuidado do Senhor. Que seja agora esse tempo, Pai, esse momento de união, Pai, de unidade. E que a gente possa ser transformado, convencido, convertido, Pai. E que haja, Senhor, arrependimento, que haja confissão de pecados e que haja em nós transformação. Que nós possamos, Senhor, nos converter e nos arrepender verdadeiramente. Que não sejamos hipócritas, que não sejamos fariseus, que não seja por vaidade, que não seja para aparecer, que não seja, Senhor, por orgulho, mas que seja por dependência, por reconhecer, Pai, que o Senhor é nosso Pai, que nós dependemos do Senhor e precisamos do Senhor, que seja por humildade, Pai, e que seja por desejo, por fé, que seja, Pai, para nos aproximarmos do Senhor por um relacionamento, Pai, genuíno com o nosso Pai, com o nosso irmão Jesus, com o nosso amigo Espírito Santo. E que nada nem ninguém, Pai, venha estar no meio desse relacionamento. Nada e ninguém, nenhum pensamento, Pai, venha ser contrário ao nosso desejo de Te conhecer e prosseguir em Te conhecer. Tira, Pai, do Seu lugar, o que estiver ocupando o Seu lugar na nossa vida, o nosso ego, as nossas vontades, as distrações, a contaminação desse mundo, Pai. A ignorância, os bloqueios, Pai, na mente, os bloqueios espirituais, as principados e as potestades, que saiam, Pai, coloque Seus anjos ao nosso redor e ao nosso derredor. Abre os céus, Pai, e que a nossa oração possa passar desse teto, Jesus. Nós não nos consideramos, Pai, capazes, nós não nos consideramos, Jesus, preparados para estar na Tua presença. Nós nos consideramos, Jesus, necessitados da Tua presença. Nós nos consideramos, Senhor, dependentes do Senhor, Pai. Que em nome de Jesus essa seja uma verdade na nossa vida. Que não seja a homens, Pai, não seja a religião, que a nossa adoração seja única e exclusivamente ao Senhor. O Senhor é o nosso sumo sacerdote, Pai. Que nós possamos conhecer o Senhor, conhecer a verdade
e sermos transformados e sermos livres, salvos e libertos em nome de Jesus. De todas as cadeias que nos aprisionam, que nos impediram, Pai, de te conhecer. De todas as cadeias que nos impediram, Pai, de ter um relacionamento verdadeiro e genuíno com o Senhor, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Dia 9, Gênesis 18 e 19, Salmo 9, Mateus 14 e 15. Gênesis 18. O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos, olhou, e eis que 3 homens estavam em pé diante dele. Ao vê-los, Abraão correu da porta da tenda ao encontro deles, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se eu puder obter favor diante de seus olhos, peço que não passe adiante sem ficar um pouco com este seu servo. Vou pedir que se traga um pouco de água, para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Trarei um pouco de comida para que refaçam as forças, visto que chegaram até este servo de vocês. Depois poderão seguir adiante. Responderam: Faça como você disse. Abraão correu para a tenda de Sara e lhe disse: Amasse depressa 3 medidas da melhor farinha e faça pão. Abraão, por sua vez, correu ao gado, pegou um novilho tenro e bom e o entregou ao empregado, que se apressou em prepará-lo. Pegou também coalhada e leite e o novilho que tinha mandado preparar e pôs tudo diante deles. E permaneceu em pé junto a eles debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhe perguntaram: Onde está Sara, sua mulher? Ele respondeu: Está aí na tenda. Um deles disse: Certamente voltarei a você daqui a 1 ano, e Sara, sua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando à porta da tenda atrás de Abraão. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Por isso Sara riu em seu íntimo, dizendo consigo mesmo: Depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Então o Senhor perguntou a Abraão: Por que Sara riu, dizendo: Será verdade que darei ainda luz, sendo velha? Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a você e Sara terá um filho. Então Sara teve medo e negou, dizendo: Eu não ri. Ele, porém, disse: Não é verdade. É certo que você riu. Quando aqueles homens se levantaram dali, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. O Senhor disse: Será que eu devo esconder de Abraão o que estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Então o Senhor disse: O clamor contra Sodoma e Gomorra tem aumentado, e o seu pecado é gravíssimo. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que veio até mim, e se este não for o caso, eu ficarei sabendo. Assim aqueles homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão ainda permaneceu na presença do Senhor. E aproximando-se, Abraão perguntou: Será que vais destruir o justo com o ímpio? Se houver por acaso 50 justos na cidade, ainda assim destruirá, e não proparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. Será que o juiz de toda a terra não faria justiça? Então o Senhor disse: Se eu encontrar 50 justos dentro da cidade de Sodoma, Se eu encontrar 50 justos dentro da cidade de Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Abraão continuou: Eis que me atrevi a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Caso faltarem 5 para 50 justos, destruirá por isso toda a cidade? Deus respondeu: Não a destruirei se eu encontrar ali 45. Então Abraão disse: E se por acaso houver ali apenas 40? Deus respondeu: Não o farei por amor aos 40. Abraão insistiu: Não se ire o Senhor se eu continuar a falar. E se houver ali apenas 30? O Senhor respondeu: Não o farei se eu encontrar ali 30. Abraão continuou: Eis que me atrevi a falar ao Senhor. E se por acaso houver ali apenas 20? O Senhor respondeu: Não a destruirei por amor aos 20.
Finalmente Abraão disse: Não se ire o Senhor se lhe falo somente mais desta vez, e se por acaso houver ali apenas 10. O Senhor respondeu: Não a destruirei por amor aos 10. Quando acabou de falar com Abraão, o Senhor se retirou e Abraão voltou para onde estava antes. Gênesis 19. Ao anoitecer, os 2 anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado junto ao portão da cidade. Quando viu os anjos, levantou-se e, indo ao encontro deles, prostrou-se com o rosto em terra. Ele lhes disse: Por favor, meus senhores, venham para a casa deste servo de vocês. Poderão passar a noite, lavar os pés, levantar-se de madrugada e seguir o caminho. Mas eles responderam: Não, passaremos a noite na praça. Ló insistiu tanto que eles foram e entraram na casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães sem fermento e eles comeram. Mas antes que eles se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Eram os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram Ló e disseram: Onde estão os homens que à noitinha entraram na sua casa? Traga-os aqui fora para que abusemos deles. Então Ló foi até a porta, fechou atrás de si e disse: Meus irmãos, peço-lhes que não cometam essa maldade. Olhem aqui, temos 2 filhas virgens e vou trazê-las para vocês. Façam com elas o que quiserem, porém não faça nada a estes homens, porque se acham sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: Saia daí, e acrescentaram: Ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? Vamos fazer com você pior do que com eles. E atiraram-se contra o homem, contra Ló, e se aproximaram para arrombar a porta. Porém, os homens, estendendo a mão, puxaram Ló para dentro e fecharam a porta. E feriram de cegueira os que estavam no lado de fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então os homens disseram a Ló: Você tem aqui mais alguém dos seus? Genro, filhos, filhas, todos quanto você tem na cidade, faça-o sair daqui. Pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então Ló saiu e foi falar com seus genros, o que estavam para casar com as suas filhas. Ele disse: Levantem-se e saiam deste lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estava brincando. Ao amanhecer, os anjos apressaram Ló, dizendo: Levante-se, pegue a sua mulher e as suas 2 filhas, que aqui se encontram, e saia daqui, para que você não morra quando a cidade for castigada. Como, porém, ele se demorasse, aqueles homens o pegaram pela mão, a ele, a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e os tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado para fora, um deles disse: Corra para sair daqui com vida. Não olhe para trás, nem pare em toda a campina. Fuja para o monte, para que você não morra. Mas Ló disse a eles: Assim não, meu senhor. Eis que o teu servo encontrou favor diante dos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia para comigo, salvando-me a vida. Mas não posso fugir para o monte, pois receio que a destruição vá me alcançar e eu morra. Eis aqui perto cidadezinha para a qual eu posso fugir. Ela é bem pequena. Permita que eu fuja para lá. Ela é bem pequena, não é verdade? E nela poderei salvar a minha vida. O anjo respondeu: Quanto a isso, estou de acordo, para não destruir a cidade de que você acaba de falar. Vá depressa e refugie-se nela, pois nada posso fazer enquanto você não tiver chegado lá. Por isso a cidade recebeu o nome de Zoar. O sol estava nascendo sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Isso veio à parte do Senhor desde os céus. Ele destruiu aquelas cidades e toda a campina, e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou de madrugada e foi para o lugar onde tinha estado na presença do Senhor. Abraão olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu que da terra subia fumaça, como se fosse a fumaça de uma fornalha. Assim, quando destruiu as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, quando subverteu as cidades em que Ló tinha morado. Ló partiu de Zoar e habitou no monte, ele e as 2 filhas, porque receavam permanecer em Zoar. Ló habitou numa caverna e com ele as 2 filhas.
Então a primogênita disse à mais moça: Nosso pai está velho e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Venha, vamos embebedá-lo com vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite deram de beber vinho a seu pai e, entrando a primogênita, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a primogênita disse à mais nova: Ontem à noite deitei-me com meu pai, vamos embebedá-lo também essa noite. Entre e deite-se com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, naquela noite deram de beber a vinho a seu pai. E entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim as duas filhas de Ló ficaram grávidas do próprio pai. A primogênita deu à luz a um filho e lhe deu o nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas, até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz um filho e lhe deu o nome de Ben-Ami. Este é o pai dos amonitas, até o dia de hoje. Salmos 9. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e exultarei ao teu nome, ó Altíssimo. Eu cantarei louvores, pois ao retrocederem os meus inimigos tropeçam e somem da tua presença. Porque defendes o meu direito e a minha causa. No trono te assentas e julgas diretamente. Tu repreendes as nações, destrói os ímpios e para todo sempre lhes apagas o nome. Quanto aos inimigos, estão consumidos, suas ruínas são perpétuas. Arraste as suas cidades, até a memória deles pereceu. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, julgará os povos com retidão. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio das horas de angústia. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas o que te busca. Cantem louvores ao Senhor que habitas em Sião. Proclamem entre os povos o que ele tem feito. Pois aquele que requer o sangue lembra-se deles e não se esquece do clamor dos aflitos. Compadece-te de mim, Senhor. Vê o que sofrimentos me reduziram os que me odeiam. Tu que me levantaste das portas da morte. Tu que me levantas das portas da morte. Para que as portas da filha de Sião eu proclame todos os teus louvores e me alegre na tua salvação. As nações se afundaram na cova que fizeram, no laço que esconderam, ficou preso o seu pé. O Senhor se dá a conhecer pelo juízo que executa. Os ímpios ficam enredados nas obras de suas próprias mãos. No inferno serão lançados os perversos, todas as nações que se esquecem de Deus, pois o necessitado não será esquecido para sempre, e a esperança dos aflitos não será frustrada perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não deixes que os mortais prevaleçam. Sejam as nações julgadas na tua presença. Infunde-lhes o medo, Senhor. Saibam as nações que não passam de simples mortais. Mateus 14. Glória a Deus. Por aquele tempo, o tetrarca Herodes soube da fama de Jesus e disse aos que o serviam: Este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos e por isso forças miraculosas operam nele. Porque Herodes, havendo prendido João, o amarrou e pôs na prisão por causa de Herodias, mulher do seu irmão Felipe. Pois João lhe dizia: Você não tem o direito de viver com ela. Embora Herodes quisesse matá-lo, tinha medo do povo, porque consideravam João como profeta. Mas quando chegou o dia do aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou a Herodes. Este prometeu com juramento dar-lhes o que ela pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: Dê-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, ordenou que o pedido fosse atendido. Assim deu ordens para que João fosse decapitado na prisão. A cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Então vieram os discípulos de João, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e anunciaram isso a Jesus. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Ao saberem disso, as multidões vieram das cidades seguindo por terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou seus enfermos. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde.
Mande as multidões embora, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: Não precisem ir embora, deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles responderam: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse: Tragam esses pães e peixes aqui para mim. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, pegando os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes deram às multidões. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. E os que comeram eram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: É um fantasma? E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: Venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a afundar, gritou: Salve-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Estando já no outro lado, chegaram à terra a Genezaré. Quando as pessoas daquela terra o reconheceram, mandaram avisar em todas aquelas arredores e lhes trouxeram todos os enfermos, e pedindo-lhe que ao menos pudessem tocar na borda da sua roupa, e todos que tocavam nela ficavam curados. Mateus 15. Glória a Jesus. Ai, aleluia, Senhor. Então alguns fariseus e escribas vieram de Jerusalém até Jesus e perguntaram: Por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Jesus, porém, lhes respondeu: Por que também vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Porque Deus disse: Honre seu pai e sua mãe, e quem maldisser o seu pai ou a sua mãe será punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: A ajuda que você poderia receber de mim é a oferta ao Senhor, esse não precisará mais honrar seus pais, e assim vocês invalidam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Hipócritas! Bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo: Este povo me honra com lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. E convocando a multidão, Jesus disse: Escutem e entendam. O que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isto sim contamina a pessoa. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: Sabia que os fariseus, ouvindo o que o Senhor disse, ficaram escandalizados? Mas ele respondeu: Toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Esqueçam os fariseus, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão num buraco. Então Pedro disse a Jesus: Explique-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: Também vocês ainda não entenderam? Não compreendem que tudo que entra pela boca desce para o estômago e depois é eliminado? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina a pessoa. Porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas coisas que contaminam a pessoa, mas o comer sem lavar as mãos não a contamina. Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia que tinha vindo daqueles lados clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada.
Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos, aproximando-se, disseram: Mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: Não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher diz: É verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: Mulher, que grande fé você tem! Que seja feito conforme você quer. E desde aquele momento a filha dela ficou curada. Saindo dali, Jesus foi para junto do mar da Galiléia e, subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, cegos, aleijados, mudos e muitos outros, e os deixaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou maravilhado ao ver que os mudos falavam, os aleijados recuperavam a saúde, os coxos andavam e os cegos viam, e glorificavam Deus de Israel. Então Jesus chamou os seus discípulos e disse: Tenho compaixão dessa gente, porque já 3 dias que eles estão comigo e não tenho o que comer, e não quero mandá-los para casa em jejum, para que não desfaleçam pelo caminho. Mas os discípulos lhes disseram: Onde haverá neste deserto pão suficiente para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães você tem? Eles responderam: 7 pães e alguns peixinhos. Jesus. E então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, pegou os 7 pães e os peixes, e tendo dado graças, os partiu e deu aos discípulos, e estes distribuíram ao povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, Jesus entrou no barco e foi para o território de Magadã. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Essa foi a leitura do dia 9. Gênesis 18, 19, Salmo 9, Mateus 14, 15. Glória a Deus. Eu quero agradecer ao Senhor agora por esse dia, pela leitura. Quero agradecer pela sua vida. Quero agradecer a Deus pela minha vida. Quero agradecer a Deus pela revelação da palavra. Quero agradecer a Deus porque, apesar de mim, apesar dos meus pecados, da minha incapacidade, da minha pequenez, o Senhor está aqui me usando para levar essa palavra para você. E que você possa ter coragem e ousadia de, como eu, ser também um instrumento nas mãos do Senhor. Não se deixe ser intimidado, não se deixe ser acusado. Não ache que por você ter algum problema na sua vida, você não possa ser instrumento de Deus. Não se acuse e não receba acusação. O Senhor pode te usar, pode te capacitar. O Senhor pode te transformar. Mas Ele não vai fazer isso se você o seguir de longe. Ele precisa que você esteja perto dEle. Ele precisa que você esteja dependente dEle. Porque se você só ouvir falar de Jesus de longe, você não vai ter convicção da sua fé. A sua fé não vai ser acrescentada. Se deixe se relacionar com Jesus. Coloque o Senhor como o principal relacionamento que você tem. Antes de se relacionar com qualquer pessoa, se relacione primeiramente com Jesus. E Ele vai transformar todos os seus relacionamentos. A partir de Jesus, a partir do seu relacionamento com Jesus, você vai se transformar melhor com você mesmo e você vai conseguir ter transformação, mudança nos seus relacionamentos. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus. Senhor, muito obrigada pela palavra. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor tem aberto a nossa mente, aberto o nosso coração. Muito obrigada, Senhor, porque nós já conseguimos, Deus, ter saudades do Senhor. Já conseguimos ter saudade desse encontro com o Senhor. Obrigada, Pai, porque nós sabemos que falta muito, porque nós sabemos que nós somos pequenos pecadores, indignos, Pai, mas o Senhor é Pai. O Senhor nos ama
O Senhor nos amou, Senhor Deus Jesus, por nós. O Senhor nos ama, Pai, e continuar a nos amando. Não tem nada que nós façamos, Pai, que possa diminuir ou aumentar o seu amor por nós. Jesus, que intercedeu por nós. O Espírito Santo que tem intercedido por nós. Quando nós não conseguimos nem orar, quando nós não conseguimos nem expor, Pai, as nossas necessidades, a nossa fragilidade, o Espírito Santo intercede por nós. Venha nos convencer, Pai, a cada dia, a cada momento, de tudo quanto temos pecados contra o Senhor. Não nos deixa nos perder, Pai, por vaidade, não nos deixa nos perder por orgulho. Que nós possamos, Pai, a cada dia reconhecer que somos pequenos, que somos dependentes do Senhor, que não somos nada sem o Senhor, Pai. Transforma a nossa vida, transforma os nossos relacionamentos, a começar pelo nosso relacionamento com o Senhor, Pai. Reaviva em nós a chama, Pai. Reaviva em nós, Pai, o desejo pela palavra. Nos faça fortes, corajosos, ousados, Pai. Que nós tenhamos perseverança na palavra. Nos fortalece a nossa vida, a nossa saúde, o nosso espírito. Coloca seus anjos ao nosso redor e ao nosso derredor. Nos cobre com a tua armadura, Jesus, um capacete da salvação, com a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito. Calça os nossos pés na preparação do Evangelho, Pai. Nos reveste, Deus, da tua armadura. Nós carecemos e dependemos do Senhor. Que o Senhor gere em nós, Pai. Que nós possamos perdoar aqueles que têm nos ofendido como o Senhor nos perdoou. Nós não merecemos o seu perdão e o Senhor mesmo assim nos perdoa. Que nós possamos perdoar, Pai, a todos que nos perseguem. Gere em nós amor pelos nossos inimigos, pelos nossos acusadores. Gere em nós compaixão por eles, Pai. Porque se eles te conhecessem verdadeiramente, se eles se relacionassem verdadeiramente com o Senhor, eles não estariam nos perseguindo, não estariam nos atacando, nos acusando, Pai. Como o Senhor se revelou a nós, Pai, como o Senhor se achegou a nós, como o Senhor está vivendo em nós. Habita, Pai, no meio dos nossos inimigos, convence os nossos inimigos, constrange os nossos inimigos, Pai, converte os nossos inimigos, que eles possam nos amar, assim como o Senhor nos ama, que nós possamos amá-los, Pai. Geramos agora perdão para os nossos inimigos, perseguidores e acusadores. Nos compadecemos dele. Sabemos que eles estão longe de Ti, que eles não têm o Senhor com eles. Eles não sabem o que estão fazendo, Pai. Então nós pedimos ao Senhor que, como o Senhor veio até nós, vá até eles agora, Pai. Encontre cada um deles, encontre cada um que está perdido, encontre cada um que está acorrentado, Pai, pela religião, acorrentado pelo pecado, acorrentado pelos demônios, Deus. Ai, Pai, alcança cada um agora. Aqueles que não estão neste aprisco. Alcança, Pai, a cada um que não te conhece. Alcança a cada um que nunca ouviu falar do Senhor. Alcança a cada um, Pai, que mesmo conhecendo o Senhor, se afastou do Senhor. Meu Deus, liberta essas pessoas. Transforma a vida dessas pessoas. Cura, Pai, liberta, transforma, salva. E que todos possam te conhecer, que todo joelho se dobre, toda língua confesse que o Senhor é Deus. Que a Tua palavra chegue, Pai, onde ela não chegou ainda. Que a Tua palavra chegue, Pai, àquele que ainda não ouviu. Abre os ouvidos, Pai, dessas pessoas. Tira eles, Pai, da cegueira, da surdez, da ignorância. Quebranta esses corações. Transforma esse coração de rocha em terreno fértil. E que o Senhor, Pai, possa alcançar, Deus, a todos a quem a Tua palavra diz que o Senhor Deus Jesus entregou Jesus para que todos, Pai, não pereçam, mas tenham a vida eterna. Todos, Pai, pelo mundo inteiro. Onde tem alguém perdido, onde tem alguém agora, Pai, que não te conhece. Onde tem alguém agora, Pai, que não te encontrou. Onde tem alguém agora que está no relacionamento raso. Onde tem alguém agora, Pai, que te conhece só de ouvir falar. Onde tem alguém agora que te conhece só superficialmente. Que ele seja alcançado pela palavra, transformado. Transformado, Pai. Que eles te ouçam. Quebra as barreiras, Jesus. As barreiras que foram construídas para que as pessoas te conheçam. As pessoas que se colocaram, Senhor, entre os teus filhos e o Senhor. Quebra as barreiras agora, Pai. Quebra as barreiras.
Todos, Senhor, que foram usados, Jesus, para afastar as pessoas de Ti, Pai. Eles sejam, Senhor, tirados desse lugar. Que eles sejam, Senhor, convertidos, convencidos, para que, ao invés de afastar as pessoas do Senhor, que eles possam trazer as pessoas do Senhor, ser usados como embaixadores do Teu reino, para reconciliar as pessoas ao Senhor, Pai, e aproximar as pessoas do Senhor. Meu Deus, que toda barreira agora seja quebrada, que todo muro, Jesus, entre o Senhor e os Teus filhos, entre o pastor e as ovelhas, sejam derrubados agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, eu clamo ao Senhor, eu peço ao Senhor que as pessoas possam Te ouvir, possam Te conhecer, prosseguir em Te conhecer. Deus, não se trata por mim, não se trata de mim, não se trata de mim, Pai, se trata da Tua palavra. Não sou eu que estou falando, Pai, é a Tua palavra que fala. É em Teu nome eu oro, Jesus, é em Teu nome que eu intercedo pelos meus irmãos. É em Teu nome, Jesus, que eu clamo ao Senhor, para que o Senhor quebre as cadeias, as correntes, as prisões, as algemas, tire as pessoas das prisões que as separam do Senhor, Pai. Que as pessoas possam ouvir a palavra, receber a palavra e ter o coração, Deus, quebrantado, para Te conhecer. Não deixe, Pai, que de novo neguem o Senhor. Não deixe, Pai, que as pessoas continuem afastando o Senhor e se afastando do Senhor. Não deixa de novo, Pai, a religião nos separar do Senhor. Não deixa de novo, Pai, os hipócritas, os fariseus, separarem os Teus filhos do Senhor. Que a Tua palavra chegue onde ela precisa chegar, Pai, aos confins da terra, a todos, Jesus, que precisam ouvir o Senhor, Pai. E que as pessoas tenham coragem, Deus, ousadia, discernimento do Senhor. Eu sei que a minha língua, o meu idioma não vão alcançar todos. Mas que onde a minha voz chegar e onde a minha voz for entendida, que o Senhor possa convencer as pessoas de que elas precisam do Senhor, não precisam de mim. Elas podem pegar a palavra, ler a palavra, e de conhecer, ir para o quarto e orar, encontrar Jesus. Que não dependa de homens, Pai. Que não dependa de movimento, mas que dependa da Bíblia. Voltem para a Bíblia em nome de Jesus. Se voltem para a Bíblia, se voltem para a palavra. E que o Senhor, Pai, possa usar Jesus, usar os Seus filhos que Te conhecem, usar os Seus filhos, Pai, a se compadecer dos Teus irmãos e a intercederem, Pai. Eu intercedo pela minha casa, pela minha filha. Eu intercedo pelos nossos familiares, pela nossa parentela. Eu intercedo pela minha descendência, Deus, que nenhum se perca. Eu intercedo pelos meus pais, meus tios, Pai, toda a minha parentela, os nossos amigos. Todos, Jesus, que estão longe do Senhor, que estão Te seguindo de longe, só de ouvir falar. Que todos, Pai, entrem para a Tua presença, se acheguem na Tua presença, recebam o Teu cuidado, Pai, e que outras pessoas possam falar do Senhor, proclamar a Tua palavra, divulgar a Tua palavra. E mais importante que isso, Pai, é resplandecer o Teu nome. Que o Senhor possa ser visto em nós, Pai. Que nós não sejamos hipócritas, Deus. Que nós não falamos da palavra, mas pecamos contra Ti. Tem misericórdia, Jesus. Tem misericórdia, Pai. Nos transforma de verdade, Pai. Para que a Tua palavra não seja um escândalo, Jesus, nas nossas vidas. Para que a nossa vida não seja um escândalo na Tua palavra. Nos convence, Deus, em nome de Jesus. Eu oro e Te agradeço, Senhor. Recebe a palavra em nome de Jesus. Amém?